Em um dia ensolarado, a temperatura mínima registrada foi de 23 graus Celsius e a máxima foi de 33 graus Celsius. Letra A. Calcule a variação de temperatura na escala Celsius. Bom, problema bem simples, né? Essa primeira alternativa aí, porque a gente sabe, né? A definição de variação de qualquer grandeza, a gente tem que pegar a grandeza final menos a grandeza inicial. Não é isso? Então, se a gente quer aqui, ó, a variação de temperatura na escala Celsius vai ser dada pela temperatura em graus Celsius final menos a temperatura em graus Celsius inicial. Então, ó, T Celsius final menos a temperatura em Celsius inicial. Essa é a definição de variação de temperatura. Beleza? Então, eu já vou fazer direto aqui, ó. Então, delta TC vai ser temperatura final em graus Celsius, 33, menos 23, que vai dar 10 graus Celsius. Beleza? Então, a variação de temperatura na escala Celsius vai ser de 10 graus Celsius. Então, essa é a resposta da alternativa A. Beleza. Na alternativa B, ele pede o seguinte: qual o valor da temperatura mínima e máxima na escala Fahrenheit? Beleza, então o que a gente tem que fazer? A gente sabe qual que é a temperatura, vamos escrever os dados do problema aqui, né? A temperatura em Celsius mínima foi de 23. Opa. E a temperatura em Celsius máxima foi de 33 graus Celsius. É isso? Esses são os dados do problema. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que transformar essas duas temperaturas aí em Fahrenheit, né? Na escala Fahrenheit, em graus Fahrenheit. Então, a gente sabe, né? Qual que é a relação, qual que é a função? Então, ó, então a gente sabe que a função entre TF e TC é a temperatura em Fahrenheit, não é isso? É igual a 9 quintos da temperatura em graus Celsius mais 32. Certo? Então, eu vou utilizar essa função aí para determinar a temperatura final e inicial em graus Fahrenheit. Beleza? Então, olha só. Então, vamos lá. Fazendo TC igual a 23 graus Celsius. Né? Então, o que a gente tem? Que a temperatura em Fahrenheit vai ser quanto? 9 quintos que multiplica 23, não é isso? Mais 32. Então, ó, primeiramente a gente efetua essa multiplicação aqui e depois soma, né? O resultado final, já vou colocar aqui, é 73,4 graus Fahrenheit. Beleza? Então, a temperatura Fahrenheit inicial foi igual a 73,4 graus Fahrenheit. Beleza? Então, essa é a transformação aí, né? Da temperatura inicial aqui. Beleza? Agora, fazendo TC igual a 33, vou colocar aqui mínima, né, para ficar igual a notação que a gente utilizou, e aqui máxima. Beleza? Então, o que a gente obtém aqui? Que o TF, não é isso? Vai ser igual a 9 quintos de, que multiplica 33 mais 32. Então, com o resultado, a gente obtém aí 91,4 graus Fahrenheit. Então, TF, temperatura final em graus Fahrenheit, vai ser 91 graus Fahrenheit, tá? Então, vai ser igual a 91,4 graus Fahrenheit. Beleza?
Então, essa é a temperatura inicial e a temperatura final em graus Fahrenheit, tá? Deixa eu só dar uma organizada aqui. Deixa eu pegar isso aqui e jogar um pouquinho para baixo, senão vai ficar muito bagunçado aí na hora de vocês visualizarem. Beleza? Tá, já. Então é isso. Bom, agora na alternativa C, ele pede para calcular a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo delta TF. Não é isso? E aí, então, o que a gente tem que fazer? A temperatura final, não é isso? Em Fahrenheit menos a temperatura inicial. Bom, do problema anterior, da alternativa anterior, vamos lá. A variação de temperatura na escala Fahrenheit a temperatura final foi de 91,4 menos a temperatura inicial, que foi de 73,4. Então, isso aqui dá exatamente 18 graus Fahrenheit. Então, ó, o delta TF vai ser 18 graus Fahrenheit. Essa é a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Tá joia? Bom, aí depois aqui pede, na alternativa D, para encontrar a relação entre variação de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit. Tá? Ou seja, ele quer relacionar a variação de temperatura, né, nas duas numericamente. Então, o que a gente sabe? Nós já vimos que o delta TC é 10 graus Celsius para esse problema. E que o delta TF é igual a 18 graus Fahrenheit. Ó, aqui já sugere alguma coisa, né? A variação de temperatura em Celsius foi 10 e a variação de temperatura na escala Fahrenheit foi 18. Ou seja, se eu pegar 10 e multiplicar por 1,8, né, eu tenho o valor, a variação correspondente na escala Fahrenheit. Mas a gente pode fazer mais formalmente. O que eu posso fazer então? Eu posso efetuar essa divisão aqui, ó. Eu posso fazer delta TC dividido por delta TF, certo? Ou ao contrário, tanto faz. Quanto que dá a delta TC? 10. Quanto que vale o delta TF? 18. Beleza? Ou seja, se eu divido a variação de temperatura na escala Celsius pela variação de temperatura na escala Fahrenheit, eu tenho que obter 10 dividido por 18. Se eu quiser isolar, por exemplo, ó, se eu jogo o delta TF aqui, se a gente multiplica cruzado aqui, por exemplo, ó, se eu multiplico cruzado aqui, vamos lá, vai dar o quê? 10 delta TF igual a 18 delta TC. Não é isso? Se eu isolar, então, o delta TF aqui, ó, quanto que vai dar? Delta TF vai ser 18 dividido por 10 delta TC. Ou seja, 18 dividido por 10, o delta TF é exatamente a 1,8 delta TC. Ora, se a gente então ver esse resultado aqui, ó, o que a gente tem? A gente encontra exatamente aqui a relação entre variação de temperatura na escala Fahrenheit e variação de temperatura na escala Celsius, certo? É importante frisar que essa relação vale para variação de temperatura, não vale para valor de temperatura. Tudo bem? Então tá. Se eu tenho, então, por exemplo, a variação de temperatura na escala Celsius 10, quanto que vai dar a variação de temperatura na escala Fahrenheit? 10 vezes 1,8, que dá exatamente 18. Tá joia? Então, eu posso até citar um exemplo aqui para vocês, ó. A gente sabe, né, que se a gente pega lá na escala Celsius e na escala Fahrenheit, não é isso? A temperatura de ebulição na escala Celsius é 100 e na Fahrenheit é 212. E a temperatura de fusão do gelo, né, na escala Celsius é 0 grau e na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Beleza?
Então, observe aqui, quanto que dá a variação de temperatura do ponto de ebulição e do ponto de fusão? Aqui eu vou obter 100, não é isso? E aqui eu vou obter 180. Ou seja, aqui eu tive 100, não é isso? Variou 100 unidades e aqui variou 180 unidades, beleza? O que corrobora, né, com o resultado encontrado aqui, beleza aí? Bom, na alternativa E, ele pede para calcular qual que é o valor de temperatura mínima e máxima na escala Kelvin, beleza? Então, ó, deixa eu pegar os dados aqui, só para copiar lá, para não ficar muito jogado. Então, deixa eu pegar isso aqui, né, que a gente foi os dados do problema. E vou colocar aqui, ó. Então, tá aqui. Esse foi o que o problema nos forneceu. Beleza? Então, como é que eu faço para calcular a temperatura em Kelvin? Bom, a gente já sabe, né? Então, a função que relaciona a temperatura em graus Celsius e a temperatura em Kelvin, né? É a temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Não é isso? Aqui a gente não está usando essa notação aqui, não é? Então dá. Essa é a relação aqui, né? Beleza? Então, se eu quero a temperatura mínima em Kelvin, o que eu vou fazer? Então, ó, a temperatura fazendo TC mínima igual a 23 graus Celsius, o que a gente vai obter aqui? Nós vamos obter que a temperatura em Kelvin vai ser igual a 23 mais 273,15. Não é isso? Que vai dar 296,15 Kelvin. Então, T final, né, em Kelvin, vai ser igual a 296,15 Kelvin. Então, essa é a temperatura final aí. Então, aqui seria a temperatura final, né? Desculpa, gente, final não, a temperatura mínima, né? Tá, já corrijam aí, por favor. Desculpem o erro aí, tá? Beleza. Agora, se a gente quer a temperatura máxima, né? Então, a gente fazendo TC máxima igual a 33 graus Celsius. Então, a temperatura em Kelvin máxima, não é isso? Vai ser igual a 33 mais 273,15. Não é isso? Que vai dar exatamente igual a 306,15 Kelvin. Então, essa é a resposta para a temperatura máxima na escala Kelvin. Beleza aí? Joia. Para finalizar, pede para calcular a variação de temperatura na escala Kelvin. Então, ó, vamos lá. O ΔT vai ser a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Não é isso? Que vai dar, então, vamos lá. 306,15 menos 296,15. Que então vai dar exatamente 10, né? 10 Kelvin. Então, olha só.
que a gente encontrou aqui? Que a variação de temperatura na escala Kelvin é 10. Beleza? E aí ele pergunta, né, na letra G, o que se pode afirmar em relação à variação de temperatura na escala Celsius e Kelvin? Ora, quanto que nós encontramos na variação de temperatura na escala Celsius? 10 graus Celsius. E na escala Kelvin, 10 Kelvin. Ou seja, numericamente, a variação de temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin, certo? É igual. Então, o que a gente pode afirmar? Que a variação de temperatura nas duas escalas é igual. Ou seja, um ΔT na escala Celsius é exatamente um ΔT na escala Kelvin. Beleza?